Salve família! Para quem assistiu o documentário no vídeo anterior, esse aqui é o vídeo que você precisava. A gente vai falar hoje sobre dicas para quem quer fazer a peregrinação no caminho de Cora Coralina. Então, depois que eu fiz o documentário, postei, muita gente me perguntou muitas coisas sobre como fazer o caminho. Eu fiz o compilado de perguntas, anotei tudo aqui no meu celular e eu vou responder uma a uma para montar esse guia aí que vai ajudar vocês a fazer o caminho de Cora Coralina, beleza? Então, se você gostou do tema, já deixa seu like aí e simbora pro vídeo. O que é o caminho de Cora Coralina? Para quem não conhece, o caminho de Cora Coralina é um caminho que foi lançado aí em 2018 oficialmente, né? Mas já estava sendo montado aí há bem mais tempo e começa na cidade de Corumbá de Goiás e vai até a antiga capital, cidade de Goiás. É um trajeto de 300 quilômetros que passa por rio, cachoeira, estrada de terra, trilha, asfalto, cara, passa por muita coisa. E a pergunta que vocês fizeram, assim, que acho que essa foi a mais perguntada, é: dá para fazer de bike? E a resposta é sim. O caminho foi feito para se fazer de duas modalidades: ou você faz a pé ou você faz de bicicleta. Então teve até uma galera que perguntou: dá para fazer a cavalo, dá para fazer de carro? E não tem jeito, gente. É só nessas duas modalidades, porque tem trilhas assim que você passa e é um trajeto bem estreito mesmo, assim. É bem difícil passar lá de cavalo ou de, sei lá, de carro, né? Até de bicicleta a galera tem que pegar a bike e sair passando na trilha, né? O que é bem difícil. Então não é tão simples assim. Então, se você quiser fazer, vai ser essas duas modalidades: ou bike ou a pé. Aí me perguntaram também: Richard, mas quem é Cora Coralina? Então, gente, Cora Coralina é uma poetisa. Ela é muito famosa em Goiás, assim, acho que é a poeta mais famosa do estado de Goiás. Ela é um símbolo. E ela também nasceu na cidade de Goiás Velho, na antiga capital de Goiás. E saindo do mérito se ela fez o caminho de Cora ou não, esse caminho foi feito com esse nome para fazer homenagem à Cora Coralina. E a contribuição dela é que toda a estrutura do caminho foi feita, irrigada aí por 60 poemas. Então, ao longo do caminho você vai encontrar 60 poemas de Cora Coralina para você pensar em coisas que ela comentava, que ela refletia, que ela escrevia, né? E levar esses poemas aí para dar um gás a mais enquanto você estiver fazendo o caminho, assim. Essa poesia, ela traz uma reflexão muito legal quando você está fazendo a caminhada. Digo eu aqui que acabei de voltar de lá, tem pouco tempo, né, que eu fiz os 300 km a pé. E fazia uma diferença, cara, quando você chegava na plaquinha, lia o poema. Por dois motivos: um, porque você sabia que estava no caminho certo, e o segundo, porque era tipo uma pausa para você refletir e depois carregar essa reflexão aí ao longo das outras horas que você ia caminhando, né? Então, foi uma homenagem para ela. Não tem a ver com se ela fez o caminho ou não. Ela fez alguns trechos aí de mula, isso aí as pessoas conversam, mas é uma homenagem a ela. Então é por isso que leva esse nome de Cora Coralina. Qual a melhor época para fazer? Então, gente, aí é o seguinte: vai do gosto do cliente. Porque se você fizer na época de chuva, é chuva, então você vai estar molhado, a bota vai estar pesada, você vai ter que ter uma capa de chuva, equipamento, vai ser mais difícil secar as roupas, mas ao mesmo tempo é mais fresco. Agora, na seca, bicho, o sol do Goiás castiga, viu? Então, tem que tentar escolher o meio termo. Eu fiz de janeiro a fevereiro. Então, peguei aí uns 10 dias de sol, uns 4, 5 dias de chuva. E, cara, a chuva, quando vinha, na verdade, teve um dia que ela me matou, mas outros dias, assim, ela tava dando até uma alegria, porque o sol não tava castigando, sabe? Eu particularmente, se eu estiver com equipamento legal, eu acho que a chuva é até melhor do que o sol do Goiás, porque quando o sol pega, nossa, ele te desgasta de uma forma assim que eu não sei nem explicar. E tirando a parte de trilha, principalmente do meio pro final do caminho, cara, é muito difícil achar sombra. Não vai ter, tipo, sombra toda hora, então o sol castiga muito. Então, procura aí como é que é a época do ano, baseado no seu estilo.
se você prefere fazer na seca, onde o sol vai rachar, ou com chuva. Eu gostei de fazer nessa época do ano, que eu tive um pouquinho dos dois, assim, então achei bem equilibrado. Como fazer com agência? Então, gente, existem algumas agências que fazem grupos, então elas criam umas datas específicas e aí você pode sozinho se juntar a esses grupos para fazer. Qual que é a diferença entre fazer sozinho com a agência? Quando você faz com a agência, eles levam um carro de apoio. Então muitas das agências vão com carro de apoio que vai carregando a sua mochila com as roupas, as coisas que você precisa. E aí durante a estrada você vai caminhar só com o essencial mesmo, uma garrafa d'água e tal. É muito diferente de fazer sozinho. Uma das agências é a da Shirlene, que é a Pés do Cerrado. Vou até deixar aqui embaixo para quem quiser buscar eles. Não sei como está a frequência de grupos aí, mas acho que você entrando em contato vocês vão ver datas. E caso vocês queiram fazer com a agência, queiram fazer em grupos, essa é uma das boas opções. Principalmente se você não tiver um grupo fechado, né? Se estiver sozinho, quiser se juntar, essa é uma das opções. E aí essa questão de orçamento, procura com eles lá também, que eu não sei falar isso porque eu fiz sozinho, né? São quantos dias de caminhada? Olha, eu caminhei 15 dias e tirei 2 para descansar. Dá para fazer mais rápido? Dá, assim, eu fazia meu ritmo, né, uma média aí de 22 km por dia. Se você tiver a fim de um desafio físico, teve gente que fez com carro de apoio aí em 12 dias, mais ou menos. Então, quando a galera pergunta quanto tempo, eu acho que é interessante reservar de 12 a 16 dias, sem pausas. Então, você planeja desse ponto para você pensar que vão ser de 12 a 16 dias caminhando todos os dias. E aí, se você quiser curtir as cachoeiras, as cidades, você coloca uns dias a mais aí para você fazer essas pausas que vale super a pena. Como funciona a sinalização e a navegação? Todo o caminho de Cora Coralina ele é demarcado, então vocês vão poder ver as setas amarelas que indicam o caminho de Corumbá até a cidade de Goiás, ou as setas pretas que indicam de cidade de Goiás até Corumbá, que é o caminho inverso. Então todo esse caminho ele está bem mapeado, assim, a sinalização está bem boa, até nos trechos de trilha, assim. Eu só me perdi 2 vezes porque eu estava num lugar de trilha bem com mata fechada e tinha chovido muito, então as árvores caíram e tamparam a sinalização. Mas aí o que acontece? Eu estava sempre com o track log no meu GPS, então antes de começar a fazer a caminhada eu entrei no site lá do caminhodecoracoralina.com.br. Na parte de trechos e rotas você pode baixar o track log. Eu peguei esse track log, baixei no meu telefone no meu aplicativo do Wikiloc, que é o aplicativo de navegação que eu utilizei para estar seguindo o caminho. Então, quando eu me perdi da sinalização, eu consultava o Wikiloc e eu via exatamente onde eu estava a trilha. Então, mesmo nesses trechos aí que eu me perdi, que foram só 2, assim, eu sabia exatamente onde a trilha estava. Então, eu só segui por dentro da mata, cortei um caminho assim e encontrei a trilha logo depois. Foi bem tranquilo. Então, acho que é importante ter esse recurso de navegação aí, ou o Wikiloc, ou o Maps.me, que é um recurso que você pode usar offline. Então você baixa antes e aí você pode navegar durante todo o caminho. É super importante ter um GPS, é super importante saber navegar, principalmente se você está fazendo sozinho. Dá para ir só pela sinalização? Dá, até que dá. Mas eu acho que a segurança de você ter o caminho de GPS é fundamental, até para você tomar as decisões ali quando precisa, né? Então acho que é bom usar os dois. Como cuidar das bolhas e machucados? Essa é boa, gente. Então, a parte mais importante eu acho que foi a meia, no meu caso, tá? Então eu sei que tem várias pessoas aí que fazem caminho de Compostela e fazem de papete, fazem de tênis, mas assim, eu optei pela bota, porque eu já gosto de caminhar com bota, a bota já estava calçada, eu já fazia, e protege o tornozelo. Para mim que estou fazendo sozinho, achei fundamental estar protegendo meu tornozelo o tempo todo. E a meia que eu usei é uma da Decathlon, não estou lembrando o nome, então vou deixar aqui embaixo o nome da meia. Mas é uma meia especial, ela custa um pouquinho mais cara ali, uma coisa de 50, 60 reais. Aí eu comprei 3 pares dessa meia, que é muito boa. E aí, para evitar de dar as bolhas, todos os dias, antes de colocar a meia, eu passava vaselina sólida no meu pé. E aí,
passava um montão de vaselina no pé, calçava a meia e aí diminuía o atrito, né, do pé na hora de caminhar. Eu tive 3 ou 4 bolhas só durante a caminhada, assim, porque a vaselina fez total diferença pra mim. Então vai ter gente que vai ter outras técnicas aí, então eu vou dar aqui a técnica que eu usei e que eu achei efetiva no meu caso. A vaselina, a meia boa do Decathlon e o sapato que já está confortável no seu pé, você já está calçado com ele há muito tempo. Agora, em relação à bolha, já vou deixar o vídeo aqui, que é uma partezinha do documentário, onde eu explico como que eu cuidei da bolha usando agulha e linha. Aí galera, hoje eu inaugurei aqui as técnicas que vocês me ensinaram aí das bolhas, ó. Basicamente o que você tem que fazer, pega uma agulha, atravessa a bolha de uma ponta a outra, igual eu fiz nessas duas aqui. E aí você deixa essa linha, você passa com a linha, antes passa um álcool, né? Aí depois que você passou a linha na bolha, você vem e passa uma pomada cicatrizante, por isso que tá brilhando aqui, ó. Então as primeiras bolhas. Depois de passar a linha ali, pomadinha cicatrizante, depois ela vai secar, cara, e aí você vai conseguir continuar andando sem problema, assim. Todas as bolhas que eu tive, no outro dia eu continuei andando do mesmo jeito. Bolha não foi problema durante esses 17 dias. Muito por conta desses métodos aí, dessas coisas que eu fiz, que me ajudaram durante todo o processo, né? Essa é uma das perguntas que mais aparece. Richard, dá pra acampar? Cara, dá pra acampar. Agora, tem camping em todo canto? Não. Você tem que fazer muito camping selvagem. E para fazer camping selvagem você vai ter que levar mais equipamento. Mais equipamento é mais peso. Uma barraca, saco de dormir, se for cozinhar, fogareira, esse tipo de coisa, isso aí vai pesar. Mas se você quiser fazer com camping selvagem, é possível, mas não tem uma estrutura para isso. Então, por exemplo, perto da cidade, tipo Prinópolis, cidade de Goiás, tem campings assim. Mas ao longo do caminho, você não vai ver uma grande oferta de campings, não. A maioria das hospedagens já tem a pensão, né? Café, jantar, já tem essa preparação, mas não tem essa estrutura para camping. O que você pode fazer é ir até essas hospedagens e tentar negociar um preço mais barato para você acampar, ao invés de usar a cama. Talvez você consiga um desconto aí, né? Não sei. No meu caso, eu até levei a barraca, levei o saco de dormir, mas eu achei que era muito peso, porque eu já estava levando equipamento para gravar o documentário, estava me dificultando, né? Então eu despachei quase todos os meus acessórios de camping. Eu fiquei só com o básico mesmo, assim, porque o peso estava fazendo muita diferença para mim. Qual o peso ideal da mochila? Olha, pelo que eu estava pesquisando, da galera que tem mais experiência até que eu, e a minha experiência, eu acho que, assim, que para fazer uma caminhada como essa, é 10% do corpo, 10% do seu peso. Então, no meu caso, eu tenho 72 quilos, o peso ideal para mim aí ia ser um mochilão de 7 quilos, né? Eu estava carregando mais, eu comecei com 15 quilos e depois reduzi para 11, mas eu estava carregando equipamento. Então drone, câmera, tudo isso pesa, né? Eu acho que se eu tirasse o equipamento, eu ia estar nesses 7 quilos aí, que é o essencial. E além desses quilos, dos 7 quilos, 8 quilos ou 10, dependendo do que você vai levar, é importante sempre calcular que você vai estar carregando 2 a 3 litros de água. Então isso faz muita diferença no peso. Por isso que é muito importante estar carregando menos coisas, menos só o essencial, para você balancear também com o peso da água, porque durante todo esse processo aí, acredite em mim, vai pesar. Como funcionam as hospedagens? Se você entrar lá no site do Caminho de Cola Coralina, na parte de hospedagens, vocês vão ver diversas opções de hospedagens ao longo dos trechos, né? A maioria dessas hospedagens funciona da seguinte forma: você vai pagar um valor e vai ter janta e café da manhã, que é o que eles falam da pensão. Então vai ter uma cama para dormir, a janta e a pensão. Algumas são mais sofisticadas, outras são mais simples, mas tem assim para todos os gostos. Principalmente nas cidades maiores, como Jaraguá, Prinópolis, cidade de Goiás, Corumbá, ali vocês vão ter muitas opções.
Durante o trajeto, principalmente quando você está passando perto de fazenda, Caxambu, aí são menos opções. Então você vai ter que ficar nesses lugares mesmo, né? Ou pedir abrigo para alguma fazenda que estiver passando lá. Mas assim, gente, ficar nessas hospedagens do caminho fazem total diferença, porque elas complementam a experiência do peregrino. Essas hospedagens, elas já estão mais preparadas para receber os peregrinos. Então a comida vai estar lá prontinha já para você. Porque imagina você chegar num lugar super isolado, falar assim, eu tenho como jantar com vocês aí, o pessoal não estava esperando você. E aí não tem como se preparar para receber isso, né? Então se tiver condições, eu acho que o legal é ficar nessas hospedagens mesmo. Até porque rola um franguinho caipira, um piqui, pãozinho de queijo. E é sempre aquela recepção de interior mesmo, assim. Então acho que qualifica mais a experiência, sabe? E faz uma imersão maior à vida no Goiás, assim como todo, né? Sem falar da prosa, né? Ficar lá no Bismarck, no Bispo, na Fazenda Caiçara, no seu quinzinho, escutando as prosas, faz parte do caminho, cara. Então vale a pena ficar nesses lugares. E aí vocês me perguntam, Richard, mas quanto custa? As hospedagens, elas vão aí entre 80 e 120 reais, mais ou menos. Então você vai me perguntar, Richard, quanto custou o caminho de Cora Coralina? Se eu fizer uma conta de padeiro aqui, vou pegar uma média aí de 110 por hospedagem e eu fiquei 15 noites. Então vai dar mais ou menos uns 2.000 reais ao longo de 15 a 16 dias caminhando. Então é mais ou menos isso que você vai gastar com hospedagem, café da manhã e janta. E aí o que mais que você vai ter que gastar? Almoço. E como que funciona o almoço? Geralmente eu pegava a sobra do café da manhã e levava comigo para a caminhada, para comer na estrada mesmo. É muito difícil, cara, você ter um lugar para comer durante o caminho mesmo, assim. Você vai ter estrutura tipo um mercado, um restaurantezinho, um boteco, alguma coisa para comer um salgado, são só nos povoados mesmo. No caminho não tem nada, porque o caminho ele é novo ainda, né? Tá se estruturando. Eu mesmo quando fiz não encontrei ninguém caminhando, só encontrei algumas pessoas de bicicleta, né? Então é tudo muito novo, não tem essa estrutura de você tá andando aqui, nossa, uma aguinha de coco aqui para tomar, isso não existe. Então você tem que se planejar quando você tá nesses pontos de apoio. Se juntar o valor desse chocolate que eu comprava no mercado, essa barrinha de cereal, um salgado que eu levava ali para caminhada, junto com o valor das pensões, das hospedagens, acho que com uns 2.000 reais, 2.200, você faz de boa, assim, no conforto, tranquilo. Se quiser economizar com isso aí é camping selvagem, comer menos, né? Esse tipo de coisa. Mas é difícil baratear quando você está fazendo uma peregrinação, porque você ainda tem que pensar nessa situação de se hidratar, sabe? Então, não sei se é um momento para você falar assim, ah, cara, quero fazer roots. Porque, mano, você tá caminhando já tá fazendo uma peregrinação, já é roots, velho. Tipo assim, você tá andando 300 km a pé, velho. Já é o suficiente, cara. Tipo, tá tudo bem gastar 2.000 reais em 15 dias aí, 16 dias e sobreviver, tá ligado? Acho que é mais importante que tudo. Onde pegar água? Então, gente, mesmo estando no cerrado, estando próximo de cachoeira, a água não era um negócio acessível a todo momento. A minha estratégia foi levar uma garrafa de 1 litro de água e sempre que eu vi uma fazenda, eu enchia ela. Essa foi a minha estratégia. Por que eu não levava 4 litros de água de uma vez? Aí não tinha que ficar enchendo. Porque a mochila ia ficar extremamente pesada. E eu já estava carregando os equipamentos. Então, pra mim, é difícil carregar 4 litros de água. Se você está fazendo com carro de apoio, aí é maravilhoso. Porque o carro de apoio leva as suas tranqueiras tudo. E aí você fica só levando água. Aí você leva 4 litros de água, pomposo ali, de boa. Mas a minha situação, eu estava fazendo 1 litro de água e passei numa fazendinha, já ia na humildade lá. Ô, bom dia, tudo bem?
Sou o Richard, estou fazendo o caminho de Cora. Tem como você encher minha garrafa d'água aqui? Por favor. Aí o pessoal ia lá, aguinha geladinha, às vezes oferecia um café, um pão de queijo, pá, despede, segue o passeio. Essa estratégia deu muito bem até o trecho de Itaguari. De Itaguari pra frente fudeu, porque não tinha fazenda para pedir água. E aí, se você viu o documentário, eu falo basicamente o perrengue que eu tive que viver, porque eu não tinha esse acesso à água, né? Então, por exemplo, se você estiver fazendo esse trecho, esse é o momento que você vai ter que carregar mais peso, por conta da água, porque a água faz total diferença, você tem que ter água. Aí é questão de sobrevivência, não é nem luxo mais, entendeu? Então o que eu recomendo é isso, ó, até Itaguari é bem de boa de você achar essas fazendinhas, regrar água e tal. Agora, depois de Itaguari, meu irmão, não vai ter onde pegar água. Então, se você vai fazer o caminho de Cora, olha aqui no meu olho, chegou Itaguari pra frente, leva água, porque não vai ter onde pedir, beleza? Se você não viu o documentário ainda, vou deixar aqui um card, vai lá que eu conto a história de tudo, como que foi, esse trajeto, aí vocês vão poder ver com mais detalhes, o caminho todo, né? Mas é importante saber que de Itaguari pra frente ali a situação fica bem difícil no aspecto água. O que levar na mochila? Olha, eu levei 3 mudas de roupa, então short, camiseta, cueca e as meias, né? 3 mudas de roupa. Por que 3? Porque enquanto você chega na hospedagem, você lava uma e aí coloca para secar e aí já vai seguindo esse ciclo. Mas por que 3 e não 2? Porque se chover, não der tempo de secar, você vai ter uma reserva. Então essa é a estratégia que eu estava levando. 3 mudas. Então todo dia chegava na hospedagem, chegava no ponto de apoio, ia lá e lavava uma e já colocava para secar e ia seguindo esse processo. Só que quando chovia e não conseguia secar, não dava tempo de secar, eu tinha uma outra reserva. Aí eu não ficava sempre com uma roupa seca. Então 3 mudas, levei uma jaqueta corta-vento que servia para frio de manhã, servia para chuva, era multiuso assim. Então toda manhã eu fazia com ela. Bastão de caminhada, fundamental, vai te dar equilíbrio, ajuda também a dar firmeza, então evita você torcer o pé, evita ter uma queda. Cara, faz total diferença, principalmente nos trechos de subida, Serra do Jaraguá, Serra do Caxambu, todas essas partes de subida, esse bastão vai fazer diferença. Um mochilão bom com barrigueira aqui, ó, para controlar, colocar o peso aqui mais concentrado na cintura e não nas costas, então faz muita diferença também. Capa de chuva para o mochilão, super importante para estar com suas coisas sempre secas, né? E você tá podendo fazer sempre o caminho numa boa. Kitzinho ali de remédio, né? Que é tipo um Dorflexzinho para no dia seguinte você conseguir caminhar numa boa. Pomada cicatrizante para os pés, a vaselina para passar nos pés, a agulha e linha para cuidar das bolhas. Um fone de ouvido também é importante para às vezes escutar um podcast, escutar uma musiquinha, alguma coisa ali para quando o sol estiver castigando e aí você já não estiver vendo tanto animal assim, sempre bom. E no mais é isso assim, o resto acho que é mais itens pessoais aí, né? Acho que cada um sabe o que vai fazer mais diferença numa caminhada como essa. Mas lembre-se do peso da mochila, cara. Levar, por exemplo, eu tava tentando levar 2 lentes para fazer o documentário, chegou um momento que eu tive que despachar uma lente. Falei, cara, não, vou ter que fazer só com uma, porque o peso faz muita diferença numa caminhada como essa. Quais os trechos mais difíceis? Olha, eu acho que pra mim o trecho de Itaguari até Calcilândia, ele é muito difícil porque tinha poucos pontos para captar água, para pegar água. A paisagem não mudava muito, era tipo muito caminho reto assim, sabe? Muita plantação de soja, não tinha tanta paisagem, não tinha tanta trilha. Algumas partes assim, a gente tá falando aí de 25 km direto na estrada de chão e não teve nenhuma trilha, cara, só estrada de chão mesmo. Então mesmo não tendo muito sobe e desce, igual na Serra do Jaraguá, no Pico dos Pirineus ou na Serra do Caxambu, eu achava menos prazeroso fazer a caminhada. Porque quando você está indo pro Pico dos Pirineus, ainda você passa em trilha, subida, né? Você vê a paisagem muda mais,
você vê cerrado, você vê mais animal, mais pássaro. Pô, eu vi cobra, vi um tatu, vi o tamanho do amirim, aquele pequenininho, nunca tinha visto. Então, eu acho que esses trechos, por ser um caminho mais bruto assim, mais passando em fazenda de soja, eu achei mais difícil. Acho que mentalmente é mais difícil, porque você fica no movimento ali de repetição, sabe? E aí a caminhada vai ficando menos prazerosa. Então, pra mim, esse é o trecho mais difícil, assim. Mas o trecho de maior subida é ali na Serra do Jaraguá e no Pico dos Pirineus, né? Acho que esses aí são os dois. Os dois trechos, assim, que podem ser mais difíceis. É seguro fazer sozinho? Olha, difícil falar isso, né? O que é seguro pra mim, eu não sei se é seguro pra vocês, assim. Eu achei que tá fazendo isso no interiorzão de Goiás, assim, eu tava me sentindo muito seguro, mesmo estando com equipamento, mesmo estando com câmera, porque eu tava sempre isolado, você não via pessoas. Diferente de um centro urbano, você passa nos povoados que tem 1000 habitantes, todo mundo dorme com a porta aberta, assim. A criminalidade nesses lugares é nula, se for comparado a uma cidade grande aí. Acho que se você vive em uma cidade acima de 100 mil habitantes, você está muito mais em risco na sua cidade do que fazendo um caminho de corda coralina. Eu acho que teria que ter atenção mais dobrada nas cidades um pouco maiores, tipo Jaraguá, Pirenópolis. Mas mesmo assim eu achei bem tranquilo. Mas eu só posso falar por mim. Então eu vejo que tem muita menina que pergunta: Richard, é seguro para uma mulher viajar sozinha, fazer o caminho de corda sozinha? Eu falei, gente, aí eu já não sei dizer, porque a relação que vai ter de um careca de barba sozinho na estrada é muito diferente de uma menina sozinha na estrada, entendeu? A gente sabe o mundo machista que a gente vive aí, então é uma conta que eu não consigo passar. Mas o que eu consigo passar é que já teve meninas que já fizeram sozinha, entendeu? Então eu conheci, o pessoal tava me falando de uma menina de São Paulo, não lembro o nome dela agora, que fez sozinha. Então tem essas pessoas que estão fazendo peregrinações sozinhas por aí. Então eu posso dar até aqui o exemplo da Tainá, acho que o Instagram dela é Fora da Rotina, que ela fez o Caminho da Fé sozinha, ela faz o Caminho da Fé, já fez 2 vezes sozinha. Então acho que ela pode falar melhor como ela se sente. O Caminho da Fé tem muito mais pessoas passando, né? Então dá uma sensação de segurança. Só que no caminho de corda, eu acho que você está muito mais isolado. Então, por exemplo, para mim, que sou homem, eu me sinto mais seguro. Agora, para uma mulher, eu não sei como é que ela ia se sentir, entendeu? Porque eu vejo isolamento como segurança. Eu tô aqui em Cumburuxatiba agora, uma cidade de 4 mil habitantes. Eu me sinto muito mais seguro para dormir com a porta aberta aqui do que numa cidade que tem 50 mil habitantes. Eu vou para uma capital, eu fico velhaco o tempo todo, achando que eu vou ser roubado o tempo todo. E aqui é uma outra visão de segurança, né? Então pensem sobre isso, assim. Eu não vou falar que é seguro 100%, porque quem sou eu para falar isso, né? Mas são cidades pequenas. E no interior as coisas são mais tranquilas. Então, basicamente é isso. Vou dar uma dica final aqui, que é para quem for fazer a caminhada, e é uma coisa que eu aprendi na prática, né? Quando eu comecei o caminho, eu pensava que em alguns trechos eu poderia fazer 3 horas caminhando de manhã, aí eu relaxava de tarde, e quando o sol abaixava, 4, 5 horas eu voltava a caminhar. Só que as 2 vezes que eu fiz isso, meu corpo esfriou, e aí quando eu voltei a caminhar, cara, era muita dor. Dor no joelho, a dor no pé, tudo piorava. E aí eu entendi que toda vez que eu fosse caminhar, eu tinha que fazer numa estirada só. Então, separa amanhã para você fazer a caminhada e vai de uma só vez. Pausas, faz no máximo uma pausa de meia hora, 40 minutos. Não passa mais disso, senão seu corpo vai esfriar muito e você não vai conseguir aquecer do mesmo jeito. E depois que eu comecei a fazer isso, cara, mudou toda a rotina, assim, porque ficou muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, o máximo de pausa que eu fazia para comer um lanche, alguma coisa ali, é de meia hora. Meia hora no máximo. E eu tava sempre com o corpo aquecido
E aí quando eu chegava e começava a doer, eu já estava no momento de relaxamento, né? Então eu já podia descansar, passar uma arnica ali no joelho e tal. E aí seguir em frente. Olha, acho que eu respondi muitas perguntas aí, né? Se você tiver mais alguma dúvida, questionamento, recomendo também acessar o site da Associação do Caminho de Cola Coralina, que tem tudo lá, os trechos, a quilometragem, todas essas informações que você precisa para fazer o caminho de forma individual, você vai encontrar lá. Tanto que foi assim que eu busquei as informações para fazer o caminho de Cora. Eu entrei no site, peguei tudo lá e com isso me planejei para fazer o caminho. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, na medida do possível eu vou respondendo, comentando aí para ajudar vocês também. E agora é só se preparar e partir o caminho de Cora Coralina. Fechou, moçada? Obrigado pela atenção aí. Se você gostou do vídeo, se foi informativo para você, deixa seu like aqui, se inscreve no canal e até a próxima.